Bom dia, Cristina, Patrícia, bem-vindas. É um prazer Obrigada. tê-las Bom aqui. dia, obrigada. Obrigada por vocês terem aceitado a esse meu convite para estarem hoje aqui, falando um pouquinho sobre o assunto gagueira, que é um assunto tão importante e às vezes pouco falado. Então, fico super feliz que vocês estejam hoje aqui. E eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho quem vocês são, o que vocês fazem. Tá, eu posso começar. Bom, também quero te agradecer o convite. Ficamos muito felizes, né, de estar aqui com esse espaço para falar de gagueira. Bom, eu sou Cristina Dias, sou fonoaudióloga, trabalho em área clínica e também em docência, né? Trabalhei muitos anos em universidade, né, dando aula no curso de fonoaudiologia, em vários cursos, e sempre tive uma atuação com linguagem, né? Então, minha área de atuação é a área da linguagem. E, mais especificamente, nos últimos tempos, a gagueira, até por uma influência, né, de uma pessoa muito querida, que é a Leila Najib, que é coordenadora do ambulatório aqui da UFRJ. E aí me interessei muito pela gagueira e comecei a atuar nessa área, né, também. Então, eu sou Patrícia Camardella, sou fonoaudióloga também, tenho uma trajetória um pouquinho diferente, na verdade, minha primeira formação, a primeira faculdade foi arquitetura, e saí do curso não muito feliz e quis buscar aquilo que me movia mais, e comecei a trabalhar com ensino de idiomas, com aulas de inglês. Fiquei apaixonada pelo inglês, né, por ensinar, por ajudar as pessoas, por fazer as pessoas conseguirem falar, né? E foi interessante que dali veio uma construção que me levou à fonoaudiologia, né? Eu brinquei que foi de falar inglês para falar, né? Como um todo. E quando eu conheci a Cristina foi minha chefe no estágio, né? Como já era uma segunda formação, então eu fiz mais tarde. E, enfim, foi uma pessoa muito importante na minha vida e foi assim um grande achado na minha vida, né? Porque a Cristina me mostrou o universo da linguagem como um todo e todas as possibilidades e toda a beleza, né, profundidade desse universo. E dali eu comecei a me envolver também com o universo da gagueira. E, enfim, em determinado momento, né, Cristina, tivemos a conversa sobre o livro. E eu trabalho, por conta desse meu histórico, né, em aulas de inglês, eu trabalho também com população bilíngue. Então, hoje em dia, com essa possibilidade de teleatendimento, eu atendo muitas famílias que estão fora do Brasil, né? Então, é também uma possibilidade que a gente conseguiu, né, por conta da pandemia, por um motivo, né, muito triste e complicado, mas hoje em dia a gente consegue falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Então, isso é ótimo. Como que vocês definiriam a gagueira e qual é a hora certa dos pais, por exemplo, ou de uma pessoa também assim adulta, qual que é a hora certa de começar um tratamento fonoaudiológico? Bom, falando de uma forma assim, bem objetiva, né, a gagueira é um transtorno da fluência de ordem neurobiológica e que vai afetar o sistema da fala, né? Dentro desse, quando a gente pensa na fala, né, a gente pensa também na complexidade que envolve a fala e todos os aspectos neurobiológicos envolvidos, estruturas cerebrais. Então, qualquer mau funcionamento, qualquer alteração nesse funcionamento pode levar a diversas questões que envolvem linguagem, fala, né, no desenvolvimento de uma criança. No caso da gagueira, nós temos estruturas ali específicas de automatização da fala, que por algum motivo, né, por alguma questão neurobiológica, não responde bem aos estímulos, e isso gera uma alteração na fluência,
especificamente na temporalização da fala, que é o tempo que se leva, né, para produzir um som, um fonema, uma palavra, uma sílaba. Então, uma alteração numa estrutura ou num funcionamento assim vai levar a uma dificuldade com essa fluência. E a gente sabe também que, durante o processo de aquisição, né, e desenvolvimento da linguagem e da fala, a criança passa por esse processo de inconsistência que é natural, né, na fluência. Então, ela pode apresentar hesitação, ela pode apresentar repetição de palavras, né, de frases, que é esperado para a idade dela, que a gente considera como incertezas morfossintáticas, faz parte desse neurodesenvolvimento, né? E muitas crianças, a maioria delas, conseguem se organizar, né, no amadurecimento desse processo, essa fluência se organiza. E existe um percentual pequeno, em torno de 18% a 20% de crianças, que não conseguem que esse processo se desenvolva naturalmente, né? E elas podem apresentar um transtorno de fluência, né? E uma gagueira que se perpetue, né, ao longo do desenvolvimento. Então, é importante que a gente preste atenção nesse processo, quer dizer, isso é natural, muitas crianças, né, isso acontece com muitas crianças, mas a gente precisa saber que isso pode ser um sinal de alerta para algo que não esteja, né, respondendo adequadamente. Então, se a gente pensar em que momento, né, é importante procurar um atendimento, o especialista, né, o fonoaudiólogo e principalmente o especialista em gagueira, ele tem recursos numa avaliação para identificar quando essa fluência é uma fluência natural e ela a criança vai se organizar, né, dentro desse processo de desenvolvimento ou não. Então, quando a gente pensa o início da fala, né, então vamos pensar uma criança de 2 anos, né, que já está desenvolvendo a fala e apresentando essa disfluência, o que é importante considerar? O tempo em que isso está presente, né? Então, a gente considera que um tempo que é possível esperar entre 8 semanas, né? Então, 2 meses e pouco. Se aquilo não se organiza, se aquilo persiste, né? Aquela fluência, aquela alteração de fluência com hesitação, repetição, ela persiste, é importante procurar um especialista para avaliar. E esse especialista ele vai avaliar justamente esses marcadores, né? Então, uma criança que já apresenta uma alteração de fluência, um transtorno de fluência, ela tem alguns marcadores diferentes de uma criança que a fluência vai se desenvolver naturalmente. E um marcador importante é o esforço para falar, né? Então, ela às vezes faz força, ela pode fazer força com o olho, né? Ela faz um movimento com a cabeça. Existe visivelmente ali um esforço para que essa palavra seja executada. Existe uma diferença também na repetição. Então, uma repetição de palavras, de estruturas de frase, isso é considerado esperado, né? Mas uma repetição de som inicial, uma repetição de sílaba, isso é considerado já uma disfluência que não está dentro desse esperado, né? Fora todo o resto que está relacionado ao histórico da criança, né? Que são fatores de risco, né? Uma predisposição no sentido de já ter um histórico familiar, né? Isso é um fator de risco importante. Se considera também um fator ser menino, né? Então, gênero masculino, que a incidência é maior. Considerar o ambiente, que isso também é importante, né? Que a gente até vai falar um pouco mais lá na frente. Então, esses fatores eles são importantes de serem avaliados por um especialista, né? Porque a gente tem uma cultura do espera que passe, né? Então, espera, é pequenininho, vai passar. E o espera que passa é uma conduta de risco, né? Você está arriscando prorrogar um tempo que se poderia já estar beneficiando essa criança, né?
Então, quanto mais cedo, a partir do momento que é identificado uma disfluência, e isso teve uma frequência e um tempo já considerável, é importante procurar um especialista para fazer essa avaliação. Esqueci alguma coisa, Patrícia? Não, a gente vê frequentemente, né, no consultório, realmente as famílias chegando assim, porque falaram que toda criança gagueja uma época, né, que isso é normal. E aí a gente esperou um tempo, esperaram quanto tempo? 2 anos, né? Então é interessante, porque quando você usa um termo vago, né, espere, né, assim, espere, quanto tempo, né? Então eu acho que essa informação, né, como sempre a informação é preciosa, né? Para que a gente consiga oferecer o suporte necessário, né? Até para a gente oferecer para essa criança possibilidades, né? A gente vai depois conversar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que essas possibilidades entram aí e são bem relevantes, né? No contexto da neuroplasticidade da criança. Eu fico pensando que talvez seja mais fácil quando os pais percebem que o filho ou filha tem uma, assim, tem uma disfluência severa, né? Gagueja de forma clara, assim, que você percebe que aquela criança está fazendo realmente um grande, assim, esforço para poder conseguir falar. Mas no caso de crianças que gaguejam menos, que bloqueiam menos, talvez os pais realmente não consigam identificar rapidamente se aquela criança realmente gagueja ou se ela simplesmente fala um pouquinho mais devagar, um pouquinho diferente, ou se é algo normal. Então, deve ser um pouco desafiador também para os pais, dependendo do quão severo é o nível de gagueira do filho, né? Porque a minha mãe não percebeu até que eu tivesse 17 anos. Ela não percebeu que eu tinha um bloqueio na fala. Então, quer dizer, eu não fiz, assim, tratamento nenhum até eu já ser adulta. Então, era algo muito sutil, né? Era algo mais sutil que para mim não era sutil. Eu sempre achei que fosse muito claro e muito óbvio, assim. Para mim era muito óbvio, mas para ela não era. Por algum motivo, para ela não era tão óbvio. Justamente isso entre outros pais, né? Filho não vem com manual de instruções, né? Os pais estão sempre tentando fazer o melhor possível naquele momento, né? Mas eu acho que dentro desse universo da linguagem como um todo e da fala especificamente, né, o profissional que vai lidar com essas questões, o profissional que deve ser consultado até mesmo em termos de promoção de saúde, não necessariamente você buscar só para um tratamento, não necessariamente, mas para você buscar informações, né? É o fonoaudiólogo, né? Sim. Então, é importante que a gente fale, né, sobre isso, assim, até que os pais busquem conhecer os marcos, né, do desenvolvimento da aquisição da linguagem. Por exemplo, né, crianças de 3 anos que ainda não fala, é normal? Não, é esperado que comece com as primeiras palavras em torno, né, dos 12 meses, um aninho. Então, claro, as pessoas não têm obrigação de saber, mas é importante que os outros profissionais de saúde também divulguem o nosso trabalho, né? Que façam encaminhamentos. E tem uma questão importante, né? Quando a Rayane coloca, minha mãe não percebeu, né? O quanto é importante hoje essa informação, não só para a família, mas eu acho que o meu som está saindo? Não só para a família, mas para a escola, né? Então, aquele professor que lida com a criança e que percebe que na hora da leitura ela tem, né, uma disfluência que chama atenção, ou na hora de se colocar diante dos outros colegas. Então, a escola também é um agente importante nesse processo de reconhecimento, né, de que tem algo ali com aquela criança que pode ser olhado e ajudado, né, no sentido de receber uma melhor orientação, né, de ter uma avaliação. Então, a escola também tem um papel importante nesse processo, né? E eu tenho visto, assim, hoje, com muito mais frequência, a atuação de informação, assim, cursos para professores, informação na escola, né? Como eu tenho um tempo maior, assim, né, na fonoaudiologia, já sou antiga, eu percebo hoje uma diferença, percebo uma diferença muito grande de 20 anos atrás, que você recebia crianças no consultório na faixa de 8 anos, 9 anos, com gagueira, né? Então, é quando isso já se tornava severo e evidente. Hoje, não.
Hoje, eu posso dizer que 100% das crianças que eu recebo no consultório, elas têm essa faixa de idade menor que 4 anos. Então, é uma diferença, e eu acredito que essa diferença seja atribuída à informação, né? A informação do pediatra, a informação, né, da escola, da família, que também, né, tem recursos hoje, né, na internet para estar identificando também, né? Muito bom. E qual que é o maior desafio no tratamento da gagueira? E qual o approach que costuma ter mais sucesso, assim, que costuma dar melhor resultado? Então, Ayane, primeiro, sempre, né, quando a gente fala das crianças pequenas, é muito importante a gente adaptar as estratégias que a gente usa no consultório à faixa etária delas, né? Então, para a gente lidar com os aspectos que vão ter que ser considerados, contemplados, né, independente da estratégia, da técnica, a gente precisa fazer com que aquilo seja divertido, relevante, interessante para a criança, né? Então, esse é um desafio, acho que de todos os fonoaudiólogos, é sempre pensar, né, numa forma de transformar a fonoterapia em algo motivante, interessante para a criança, que a criança se engaje, que ela tenha vontade de ir e fazer, que ela perceba aquilo, né, as sutilezas do que você está mostrando. Então, eu acho que é esse tempo, criar esse espaço ali para a criança conhecer algo novo que ela ainda não sabe nomear, né? Então, isso é muito importante. Depois, eu acho que a gente construir com a criança, né, uma vez que a gente tem essas estratégias, a gente construir com a criança a autopercepção e a autorregulação, né? Como é que ela lida quando algo sai ali do controle. Então, a gente construir com ela, porque isso vai ser fundamental no trabalho da gagueira, né? A gente precisa perceber, a gente precisa entender, saber o que se passa, né? O que é que aconteceu agora, como foi, né? E sempre no sentido de ajudar, de promover, de fazer com que a criança crie essa noção, essa percepção aguçada da própria fala, né? Aguçada até certo ponto, dependendo, claro, da faixa etária, né? Mas que a gente consiga trabalhar conceitos também, né? Dependendo dessa faixa. E aí vem o desafio maior, que é quando a gente consegue fazer isso tudo acontecer no consultório, que é tirar o trabalho do consultório e levar para a vida fora do consultório. Que é aí que são elas, né? Que aí, quando a gente vai transpor, sair das paredes do consultório para a vida, né? Porque aí a gente vai reforçar esse elo entre a terapia. Aliás, desde o início, desde o primeiro momento, quando os pais procuram, eles já recebem, já começam, né? No primeiro atendimento, a terapia indireta já começa, né? Porque a gente já vai trazer algum tipo de fala, algum tipo de informação. Então, a terapia direta dura ali, né? Um horáriozinho na semana. A terapia indireta, a gente quer empoderar as famílias com informação, é que vai permear a vida da criança como um todo, e a escola também, né? Como a Cristina disse. Então, é o outro desafio, né? Na verdade, que é colocar isso em prática, empoderar essas famílias, fazer com que elas consigam promover uma comunicação mais acolhedora, né? Entendendo, aceitando, conhecendo, sabendo o que é, né? Não se assustando, porque também, às vezes, tem um pouco disso, né? Não sabem o que é, se assustam. Então, tudo isso é importante, né? E o que dá mais certo, assim como você falou, o approach que dá mais certo, é aquele mais personalizado, né? É você traçar algo para o seu paciente que é dele, é do jeito dele, né? Aquilo funciona com ele, você conheceu, você caminhou com ele de mãos dadas para que vocês criem algo que vai funcionar e que pode funcionar da forma que ele quiser ou não. Enfim, você entregar a ele possibilidades, né? Para que ele consiga se comunicar de uma maneira mais feliz, se sinta bem, né, com a própria fala. Enfim, trabalhar a aceitação, ao mesmo tempo trabalhar essa aceitação de uma maneira ativa, né, como a gente costuma falar, que é buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, autorregulação e tudo mais. Então, é isso que funciona, é você entrar no universo daquela pessoa e não aplicar uma fórmula única. Quando você fala do desafio, né, e quando eu pensei nisso agora, vem sempre uma coisa assim, a complexidade da gagueira já é um desafio, né? A heterogeneidade da gagueira é um desafio.
Então, essa coisa personalizada, quando se fala, eu preciso, né, estabelecer aqui estratégias para essa criança ou para esse indivíduo que tem características próprias, que tem a sua forma, às vezes, de lidar e de administrar aquilo, né, a sua fala, e cada um é de um jeito, né? Então, você tem criança que já traz essa consciência desde cedo, né? Então, qualquer estratégia que você vá trabalhar ali com ela vai funcionar muito bem, porque ela tem essa consciência e ela está engajada no processo, a família está engajada nesse processo, e às vezes não, né? Às vezes você tem uma criança que não tem nenhuma, pelo menos não verbaliza, né, sobre essa percepção, tem uma certa resistência, muitas vezes proporcionado também pelo ambiente, pela família, né, que tenta não olhar para aquela gagueira, né, tenta não falar daquela gagueira, o que também é uma coisa bem complicada, né, e a gente sabe hoje o quanto é importante se falar sobre isso de uma forma natural, né, entendendo todo o processo e auxiliando a criança nisso, né? Então, isso tudo são desafios, né, que você vai encontrar e destrinchar ali, né, junto com a família, junto com o entendimento daquele tipo de disfluência, que são, né, diversas, com características muito específicas. Então, tudo isso é desafio, né? E o que vai dar certo? Não tem nada que, né, que te sustente ali numa teoria, não vai fazer isso que tudo vai resolver. Não tem, né? Então, isso também é construído nesse processo, né? Isso que eu acho que é desafiador em quem trabalha com gagueira. Então, hoje eu vejo um número infinito de pessoas se interessando pela gagueira, fazendo cursos, né? Trabalhando isso, quando alguns anos atrás isso era bem diferente, as pessoas tinham medo de trabalhar com gagueira, né? Cansei de atender crianças com gagueira que a família me dizendo, mas eu já levei numa fono, e a fono disse que era melhor esperar, ou então que ela não tinha prática com gagueira, então você vê, né? Às vezes a própria família busca e não encontra esse... Então, tudo isso é desafiador, né? Eu queria agora falar sobre esse livro aqui, que eu tenho em mão, que eu li, assim, em um dia, eu amei. Vocês escreveram esse livro aqui juntas, o Marvin e as Palavras, e eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse livro, sobre o porquê que vocês decidiram escrever o livro e qual é o objetivo principal. Eu vou começar falando porque, assim, existiu um desejo muito grande, né, de fazer esse livro, que não foi um desejo recente, ele é de muito tempo, e eu tive muita dificuldade para concretizar isso, né? Inicialmente, ele surgiu, quer dizer, a ideia surgiu da necessidade de se trabalhar a suavização, que é algo que se trabalha na gagueira, né, por conta desse pressionamento, às vezes, na hora de produzir um fonema. Então, você precisar mostrar para a criança o que é suavizar, né, o que é fazer um fonema sem tanta pressão. Isso, para mim, era uma dificuldade encontrar recursos terapêuticos, né, que facilitassem esse processo. Então, inicialmente, durante a clínica, eu criei 2 personagens que trabalhavam com a pressão e com a suavidade, né, com a suavização, para ajudar uma criança. E eu vi que isso foi muito, muito bom, assim, uma representação, além do lúdico, né, ele adorava, ele já chegava falando no pressão e no suave. Então, a ideia inicial foi essa, né, de construir uma história, um personagem que pudesse dar vida e concretizar esse conceito de pressão e suavidade, né? Suavização. E a dificuldade de encontrar, né, de concretizar isso, né? Primeiro, de ilustrar a história. Então, quando eu buscava pessoas
e eu falava que era um livro de gagueira, era uma dificuldade, porque não entendia o que eu queria, mas como assim, que personagem, criavam mil coisas, enfim. E as coisas vão passando, né? Quer dizer, o tempo, né? Ele ainda não era aquele, né? E eu conheci a Patrícia, que foi minha aluna, na verdade trabalhou comigo em estágio, né? Em ambulatório, e nós estávamos acho que não era um congresso, era um curso, né, que nós estávamos fazendo em São Paulo, sobre gagueira, e eu conversei com a Patrícia sobre essa ideia, algo que já estava praticamente pronto, e eu precisava de alguém para ilustrar. Ela falou, mas eu fiz arquitetura, eu acho que eu sou boa no desenho. Eu te ajudo. E aí nós começamos a unir as ideias, né? Então, quando eu sentei para concretizar isso com a Patrícia, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade, né? Conhecia, é da área, conhece sobre linguagem, gagueira, então foi muito fácil, foi muito produtivo. Então, imediatamente, a gente começou a construir uma história em cima desses personagens que, na minha cabeça, já existiam, e fomos construindo esse texto juntas. E, no final, esse objetivo, né, quando você me pergunta, mas qual é o objetivo do livro? Né? Então, o objetivo é esse, é da informação. Né? É a história de uma criança que fala sobre a gagueira. O Marvin é um personagem, né, o personagem da história, que vai falar da gagueira dele de uma forma suave, leve. Né? Então, uma criança que tenha disfluência e que leia a história, ela vai se sentir representada por esse Marvin, que fala que tudo bem, ele tem um jeito diferente de falar, né? Ele reconhece que ele prende as palavras, mas que, ok, ele se compreende daquela forma e ele tem uma aceitação, né? Que a gente até uma vez discutindo esse termo, não é uma aceitação de resignação, é uma aceitação de compreensão, né? Eu também sou fluente, mas às vezes, né? Essa palavra fica presa, eu não consigo, né, dizer da forma como eu quero. Então, o Marvin trouxe essa representatividade e o livro ficou como algo que não é só para crianças que gaguejam, não é só para fonoaudiólogos, né? Ele abrange muitos setores. Né? Quer dizer, ele é um livro infantil, ele é para criança, ele é para as famílias que precisam também ler sobre gagueira e se identificar também numa fala leve. Né? Gagueira não é algo tão, né, que traga medo, que traga, né, não é algo ruim. Né? É só uma fala diferente. E aí foram sendo incluídos outros elementos nessa história que depois, quando você termina, né, que você olha, você diz, puxa, isso está sendo importante demais na história. Né? Quer dizer, como esse gancho aqui, né, que a Patrícia depois vai falar melhor, foi importante para conduzir a história até o final, né, onde o Marvin compreende a fala dele e faz algumas descobertas. Né? Então, quando a gente fala da aventura inesquecível, é que foi inesquecível para ele porque ele faz muitas descobertas ali, né? Naquele encontro com o Capitão Pressão e o surfista, né? Que traz a suavidade. Quando a gente pensou, né, nessa história se passar no mar, né, enfim, foi tudo brotando ali, porque quando tem que ser, a coisa acontece, né? A gente foi conversando e fomos pensando as ideias assim, jorrando, e a gente pensou nesse menino que está, né, que encontra um barco e o mar, e a gente pensou muito no mar, né? E a gente começou a ler sobre surf. E foi muito impressionante, porque às vezes eu pegava uns textos assim de surfistas e ficava chocada, eu falava, Cris, olha isso. Porque falava de encontrar a velocidade de cada um, a velocidade de conduzir a prancha e tal. E a gente falou, gente, que incrível, porque a gente pensou muito no mar a princípio em relação às ondulações, às flutuações da gagueira, né? Que não é sempre, como a gente falou, é multifacetado, tem muitas variáveis. Então, quando a gente olhou e falou, nossa, tem isso, né?
O surfista, ele aguarda a hora de entrar, ele precisa esperar como é que aquela onda está vindo, e aí ele se coloca, né? E aí ele observa, né, o ritmo dele, né, a velocidade dele ali da prancha, né? Não é nem rápido demais, nem devagar demais, é de acordo com aquela flutuação. Então, a gente começou a ver tantas similaridades e tantos elementos que parecia assim que a gente criava a história, mas alguma coisa já estava pronta e ia voltando para a gente, né, Cris? Então, uma coisa assim, foi um processo muito bonito, assim, e foi durante a pandemia, né? Então, foi assim, né, aquele momento que estava todo mundo isolado, trancado em casa, e a gente criando. Então, também para a gente foi muito bom poder reverter, né, aquele momento tão difícil para o mundo todo em algo assim ligado à arte, né? E aí a gente criou, a gente tinha esse desejo de um livro que pudesse transitar por todos os ambientes, que pudesse ajudar os fonoaudiólogos também, né, na busca, assim como a Cris sentiu falta de um recurso, né, para falar sobre suavidade e pressão, que os fonoaudiólogos também encontrassem esse recurso, mas que os pais também pudessem levar esse recurso para casa e que as crianças pudessem se divertir lendo, né, e ao mesmo tempo que fosse algo informativo, né, que ensinasse alguma coisa nova para a criança. E aí a gente, né, além do livro, a gente criou a linha, os bonecos também, né? Então tem o Marvinzinho, né, que é a Carla Pessoa que faz, que é É o uma nosso pessoa queridinho. da nossa equipe que é maravilhosa, Legal. né? Tem o Siri, né? Então as crianças assim já no consultório já conhecem, já pegam o Marvin, pega o Marvin, tia, assim, porque eles já querem o Marvin para outras coisas também. Então também isso não ficou preso apenas como um livro para falar sobre gagueira, mas um livro como qualquer outro, para falar sobre a fala, para falar sobre a comunicação, sobre a diversidade, sobre a escuta, né? E aí, a gente pode falar sobre o Claro. final do livro, Cris? Eu não Não é sei, Eu spoiler? só queria colocar uma coisa, que esses outros elementos que foram entrando também, Uhum, com relação à escuta, o tempo de espera, né? Na uhum, própria história, a gente foi conduzindo ali, né? Uma representação do que seria a pressão. Então, os peixes da história, né? Eles são peixes-palavras, né? Então, tem todo um simbolismo, um simbólico ali por trás da história, que traz esse universo da gagueira para quem tem a disfluência, né? Que é a necessidade de que o outro possa esperar ele terminar de falar, né? A gente sabe o quanto isso é importante, de não completar, de não, né? O tempo de espera. Então, tudo isso é retratado na história e de alguma forma, mesmo quem nunca tenha percebido isso, né? Ou quem tenha atentado para a importância disso, vai perceber que isso é importante não é só para quem é desfluente, né? É para o ouvinte, é para o falante, é para a comunicação, né? A gente fala para o outro ouvir. Se o outro não tem tempo para ouvir, ele não pode esperar, né, a gente terminar de falar, essa comunicação fica muito frustrada, né? Então, não é algo que é específico da gagueira, né? É específico da comunicação. Então, acho que tem muitas mensagens ali que se reportam a esse universo e a qualquer outro universo, né, de comunicação. E a gente traz assim esses conceitos, né, como eu disse, para os pais, fonoaudiólogos, né, por exemplo, essa cena aqui, né, essas palavras. Então tem os prolongamentos, né, que são as palavras peixinhos alongados, né, os bloqueios que são os peixinhos presos em Representam, né? saquinhos, né, vão representando, né, as repetições que eles estão quicando dentro do aquário, né, tem os evitamentos que são as palavras não ditas, substituídas, que estão no alçapão. Né? Então, a gente foi pensando assim, alguns elementos, né? Até ali quando tem os surfistas, que a gente coloca essa questão até, né, de ser mais frequente a incidência em meninos do que meninas, então tem uma proporção aqui entre meninos e meninas. Então, tem algumas mensagens que a gente foi passando ali simbolicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente queria que fosse uma história leve e divertida. Então, essa ideia inicial de falar sobre esse contraste entre pressão e suavidade, a gente acabou transpondo para a suavidade da escuta, da espera, e pressão comunicativa, né? Aquela pressão para fazer a pessoa. Então, a gente fez uma releitura, né, desses conceitos que eram usados apenas mais voltados, né, para tensionamento, e fizemos um olhar também considerando a espera, a escuta, como a Cristina disse. E para quem quiser comprar esse livro, como é que faz?
Aonde que ela encontra? Tem um site? Uhum. Como que... O livro está na Amazon, ele está no site da Amazon, ele está na Livraria da Travessa, aqui do Rio de Janeiro, na de Botafogo, presencialmente, mas também está no site da Travessa, está também na Martins Fontes, né, Martins Cris? Martins Fontes, Fontes, na está própria também editora, né? na Booktoy, né? Na editora, que é a editora lá do ar. Enfim, já está disponível em várias plataformas. Mas nós fizemos um site também que tem algumas informações sobre o livro, né? Informações até com material que o fonoaudiólogo pode acessar, um material com a representação do Marvin, né? Coisas que ela pode usar em terapia, não específicos, né, de exercícios, mas que podem ser utilizados, né? E o Instagram. É o @Marvin e sua turma. Isso, Marvin Marvin e e sua turma. E sua o site turma. é www.marvinsuaturma.com.br. Vou olhar aqui para não errar. E nós tivemos uma preocupação também, Rayane, de estar lembrando a essa criança, quer dizer, a autorregulação, né? Quando você consegue ter essa consciência de que às vezes você faz um tensionamento ou tem uma velocidade inadequada ali que pode, né, reduzir um pouco para conseguir trazer uma fluência melhor. Toda essa autorregulação, ela também precisa, né, além da consciência, de vez em quando estar sendo lembrada, né? Então, nós também colocamos ali uma representação simbólica no livro, né, que a criança recebe de brinde, que simbolicamente é a autorregulação, né? Então, quando o Marvin termina a história, ele recebe um presente, né, do surfista, do suave. E no livro a criança também recebe esse presente como uma forma de estar lembrando desses pontos importantes, né, para manter a fluência, que pode ser, ele pode ter um uso na terapêutica, né? Então o fonoaudiólogo trabalhar essas questões, mas ele também pode ser algo, né, que mesmo uma criança que não tem gagueira possa se sentir presenteada, né? Então isso também foi pensado aí no finalzinho. E foi pensado nesse justamente aquele desafio de sair do consultório e levar para a Isso, vida como um exatamente. todo, né? Então, assim, a criança carrega com ela aquele presente, não vamos falar qual é, né? Vai sofrer. Aquele presentinho para que ela consiga, né? Ela leva com ela no corpo para que ela consiga ter sempre, né? Algo ali simbólico, né? Concreto, para lembrar de tudo que a gente falou, lembrar da história e também assim, né? Algo que faça ela se sentir representada, né? E homenageada também, eu acho que é isso. Eu gostei muito desse livro, eu me senti, assim, representada com esse livro. Que bom. Que bom. E teve até uma hora que eu fiquei, assim, emocionada, porque eu consegui me ver em várias, sabe, assim, várias situações, principalmente quando eu era criança. Então, eu li com muito gosto, assim, com muito carinho, com muito interesse e me senti realmente representada. Então, eu quero, assim, agradecer, porque é muito bom a gente poder ler assim, uma história de uma forma tão leve, abordando a gagueira com tanta delicadeza, mas assim, ao mesmo tempo também profundidade, porque se você parar para pensar, são pontos realmente importantes sobre a pressão de você deixar a coisa fluir, que não é fácil. Eu gostei muito, muito mesmo do livro. Que bom. Que bom, que bom. O objetivo é esse. Eu tenho uma pergunta que não está nessa minha lista, mas é uma curiosidade que me vem, assim, sabe, às vezes em mente. A que ponto vocês acham que a gagueira afeta a articulação? No sentido, tem muitas pessoas fluentes que não são pessoas particularmente articuladas, que falam bem, e tem pessoas que são fluentes que se, assim, expressam muito bem, que são public speakers, como é que fala? Enfim, que são pessoas que falam muito bem Falam em público, em né? público e são muito, assim, articuladas. Até que ponto vocês acham que a gagueira afeta essa parte da articulação?
Olha, eu vou considerar um ponto que é importante, assim, de tudo isso que a gente falou, né? Ah, quando você tem segurança na tua fala, né? Quando você tem ah, porque quando você fala da fluência, você ela é bem articulada, ela consegue falar em público e tal, ela tem acesso à linguagem, né? Ela organiza aquilo de uma forma muito objetiva e clara, e aí ela consegue, né, se comunicar muito bem. Ah, o portador de gagueira ele também tem isso, né? Ele não tem, isso não é um prejuízo para ele. A questão é que, quando há a dificuldade com a fluência, impede, muitas vezes, que esse pensamento, né, se organize tão rapidamente. Então, ele pensou em falar algo e ele travou tanto, né, e tiveram tantas rupturas no meio do caminho, que, de uma certa forma, ele se desorganiza. Né? Há uma desorganização ali. Então, não tem a ver com a linguagem especificamente. Obviamente, existem alguns casos em gagueira que você tem também associado essa questão do acesso demorado à palavra, né? Mas, de uma forma geral, não é algo que esteja tão, né, que seja um impedidor, né? Pelo contrário, é isso, pessoas que não têm disfluência, que não têm gagueira, às vezes não têm essa competência, né, para estar falando de forma tão articulada. Então, as rupturas é que, de uma certa forma, atrapalham esse processo, né? Mas eu acho que esse autoconhecimento, ele traz, né, a prática. Eu acho que aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente A prática. explora, a gente aprimora, né? Eu lembro da Leila falando que Exatamente. fala é a habilidade que se aprende falando, né? Então, a gente falando, né, exercitando a fala, a pessoa que gagueja ou não, né, precisa exercitar de alguma forma, precisa se conhecer, precisa explorar esse universo. Para alguns, talvez para uma minoria, né, aquela exceção da exceção, aquilo nasce pronto, né? Talvez. Mas os outros, né, muitos desses falantes, né, que se apresentam, são pessoas que praticaram também bastante. Então, acho que tem uma trajetória ali, uma jornada de trabalho, de autoconhecimento, né, de conhecer, assim como a gente vê uma pessoa dançando ou um músico tocando, né, parece, tudo é talento. Não, tem uma grande jornada ali de trabalho, de prática constante. Eu acho que isso tudo vai compor aí aquele produto final que a gente olha assim, nossa, parece que está pronto, que nasceu pronto, mas não necessariamente, né? Eu acho que por isso que a gente pensa muito nesse olhar de aceitação, né, de maneira ativa, né? E você ali sempre buscando conhecer mais, o que mais que eu posso fazer por isso? Como eu posso me ajudar mais ainda, né? E nunca, claro, olhando negativamente, mas olhando assim, tudo bem, é uma característica, mas será que eu posso realçar outras características? Será que eu posso fazer da forma XY e eu vou me sentir melhor assim? Então, você vai encontrando esses caminhos, né? Mas são conversas internas e externas que a gente vai tendo, né, no consultório, enfim, com a família, com todo mundo, criando, como você falou, esse grupo, né, esse chão para todos, né? Acho que para todos. Eu acho que falar em público é tido como um desafio, por exemplo, né? Acho que o segundo maior medo depois do medo da morte, né? Se não me engano. Então, é um desafio enorme para muitas pessoas. Então, é algo que requer esforço para todos. Ninguém gosta dessa sensação, né, de fuga, né, de estado de fuga. Você quer sair dali, mas eu acho que é vindo, né, com trabalho, com persistência, né, com leveza, com bom humor, eu acho que as coisas vão se resolvendo. Entendi. Muito bom. A prática é fundamental, né? E qual é o conselho que vocês dariam para pais de crianças que gaguejam e para adultos que também gaguejam? Uhum. Então, primeiro, priorizar a comunicação, né? O mais importante é a mensagem, o mais importante é ouvir, né? O mais importante é acolher quem está falando, né? Então, esse é o ponto, assim, primordial, porque eu acho que em tempos como a gente, né, está vivendo, tudo muito acelerado, as pessoas não querem, são monólogos entrelaçados e não diálogos, né? Então, buscar priorizar o que o outro está trazendo para você, né? Não ver a gagueira como algo negativo, e sim como algo diferente, né? Um jeito diferente de falar, como diz o Marvin, né? Mas, ao mesmo tempo, não é porque eu aceito que eu não vou buscar informação, não vou buscar o suporte de algum profissional. Não, porque aquilo pode contribuir, né, em algum ponto, de alguma forma, principalmente no contexto da infância.
então buscar informação, buscar assistência de um profissional, né? Então, esses pais devem buscar isso, buscar, e ao mesmo tempo aceitar, acolher, mas ir atrás de possibilidades, né, de lidar com a gagueira da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, assim, para que esses pais olhem para o ambiente comunicativo, né, porque eles são o todo, né, o nosso tempo de consultório, como eu disse, é muito pequenininho em relação a todo, né, o restante da vida daquela pessoa. Então, na medida que eles buscam informação, eles entendem, né, porque aí a falta de informação traz o preconceito, traz o olhar negativo. Então, quando você entende, você convive, você admira outras pessoas, você vê que, não, você está julgando ali, né, uma situação ali para o seu filho, o que vai ser do meu filho? Não necessariamente, né? Você está olhando ali, qualquer pai, na verdade, pode ter essa preocupação, né? Então, você buscar conhecer, oferecer suporte, né? E favorecer a comunicação, porque é o que a gente consegue mexer, né? Aquele topo ali, né, do copo que transborda, que é essa comunicação que precisa ser olhada. E outra questão é a gente buscar de maneira personalizada essa ajuda, né? Então, encontrar esse profissional que vai criar vínculo, que vai acolher, eu acho que é muito importante, né? Não desistir dessa busca, tentar fazer essa busca da melhor maneira possível. Como a gente falou, hoje em dia a gente tem o recurso ainda adicional da internet, né? De poder, não só pelos Informar. sites, né? Mas receber informações, conseguir consultas pela internet. Então, acho que a gente conseguiu cruzar algumas barreiras aí e, enfim, agir, mas ao mesmo tempo acolher a criança gagueja, né? Super importante também o engajamento, né? Então, a criança, ela depende muito do engajamento da família, né? Porque quem leva, né, quem sustenta financeiramente ali o acompanhamento terapêutico, e esse engajamento, é isso que a gente estava falando, né? Ele tem que se expandir, né, para outros ambientes, para outros lugares. Então, essa conscientização das pessoas que estão em torno dessa criança, né, familiares, amigos, né, de também ter um acolhimento para isso. Isso é super importante, né? E o adulto, muitas vezes, ele já vem de tantos tratamentos frustrados que ele vai numa busca de algo que resolva aquilo de uma vez por todas. Então, ele também ainda não se envolveu o suficiente, né, para entender que não é uma busca de uma resolução de problema, né? É uma busca de conhecimento, né? Dos seus limites, das suas possibilidades, né? Da melhora disso, né? Então, o adulto sempre tem essa questão que eu considero mais significativa no trabalho, né, terapêutico, que precisa mesmo desse engajamento na compreensão de que ele é o ator principal, né, nesse processo, né? Não é uma técnica, não é isso que vai resolver, né? Não é para resolver isso, é justamente para que ele possa se entender melhor, né, ter um acolhimento da sua fala e entender que aquilo que ele diz é importante, né? Praticar essa fala, querer falar, né? Querer dar a opinião dele, querer mostrar o que ele pensa, porque nesse medo ele acaba se escondendo, né? Exatamente. Então ele evita de falar, ele fala só meias palavras, né? Então se colocar isso em prática é fundamental nesse processo. Qual que é a dica que vocês podem dar para aquelas pessoas adultas que gaguejam, que têm muita dificuldade de aceitação, que se escondem, que não conseguem lidar bem com a fala delas? Porque aí já se passaram muitos anos, às vezes a família faz até piada, ninguém liga muito para isso. Qual a dica, assim, que poderia ajudá-las? Porque muitas vezes elas pensam que talvez seja tarde demais para começar um tratamento. É tarde demais? Como é que é isso? Não, nunca é tarde demais. Eu acho que você está falando de um adulto, né, que não teve acompanhamento, ou se teve, foram acompanhamentos frustrados, né?
Então, já tem uma trajetória um pouco de desistência, né? Então, eu acho que é olhar para isso, né? Por que desistir, né? Se é algo que ainda não é confortável. Porque você, quando isso não te afeta, isso não fica desconfortável, né? Você entende, você está bem, você conhece o seu tempo, isso não te traz nenhum constrangimento, ok, né? Mas se isso te afeta de alguma forma, é importante procurar ajuda, né? E a ajuda de um profissional especialista em gagueira que possa contribuir para te ajudar nesse processo de entendimento dos seus recursos individuais, né? Das suas dificuldades individuais, porque quando a gente pensa assim, vamos falar de uma dica, a gente está generalizando, né? Uma dica que vai servir para todos. E a gente sabe que em gagueira não é assim, né? Então, é preciso que se conheça esse indivíduo, conheça essas características, para que seja dado um encaminhamento. E, obviamente, esse indivíduo também queira estar participando desse processo, né? Porque muitas vezes ele vai com uma ideia, não, agora esse aí me falaram que é maravilhoso, que ele é bom, então eu vou resolver o meu problema. E não é assim, né? Então, ele também tem que saber que ele vai numa busca pessoal, né? De conhecimento pessoal, da sua fala e das suas questões específicas daquela gagueira. Então, eu acho que não é tarde, precisa procurar, sim, que isso vai ajudar bastante. Eu acho que é isso mesmo, buscar, assim, buscar novamente, né? Se há um desejo real, né, de começar de novo, né? Como relacionamentos, né? Buscar novamente o relacionamento, né? Se há um desejo real de buscar algo, eu acho que é investir, buscar, porque assim, outros, né? Num outro momento, pode ser um outro profissional, uma outra forma de trabalhar, de repente você vai encontrar aquela forma que vai ser boa para você. De repente você não deu sorte até agora, digamos, de encontrar, né, aquela forma que, de repente, que te tocou da maneira certa, né? Porque eu acho que é isso, é como aquele professor que te marcou na escola e ele falou de um jeito que te tocou profundamente. Com ele você aprendeu melhor, né? Então, muitas vezes você acha, não gosto de matemática, mas com aquele professor eu gostava, né? Então, não era matemática, era a forma como a matemática era passada. Então, é isso, às vezes não é, não adianta, com fono, já tentei, não funciona. Será que foi? Porque às vezes até poderia ser um bom profissional, mas não aconteceu, né, aquela transferência que precisa acontecer, não aconteceu aquele vínculo que precisava ser formado de doação mútua, para que você consiga construir algo diferente, né, que seja bom ali, né, para a pessoa, que seja funcional, né, que a pessoa consiga transpor para a vida dela, que ela consiga carregar para fora do consultório. Então, acho que tudo isso é importante, né? Não tem assim, né? Enquanto sempre tem uma solução para a gente encontrar, sempre vai ter algo novo para a gente ouvir de alguém, né? Mesmo que pareça que a gente já sabe tudo sobre um assunto, sempre vai ter algo novo que de repente vai fazer a diferença e vai te ajudar. Então, não desista, né? Isso mesmo. Bom, Cristina e Patrícia, eu quero agradecer novamente pela participação de vocês aqui hoje. Eu fico imensamente feliz. É uma honra para mim estar aqui podendo ouvir e aprender também com vocês. Enfim, obrigada. Muito obrigada a você. E, Rayana, eu queria também te dizer o quanto, para mim, foi importante te conhecer. Eu te conheci numa live, né? E saber que tem alguém também contribuindo imensamente nesse processo. Então, nós que somos da área, né, que precisamos tanto dessa divulgação, né, de coisas que informem, de coisas que mostrem alguém tão leve, né, que também é portadora de gagueira e que vem vencendo as suas dificuldades e está contribuindo, isso é também maravilhoso. Então, a gente também te agradece muito por tudo isso e pelo convite. E o Marvin também vai mandar um beijo aqui. O meu também. Eu só tenho o Marvin livro e o que eu não posso falar, né? Porque isso. Você no corpo, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Rayane. Parabéns pelo lindo trabalho, Rayane. Imagina. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.